Pessoal, sejam bem-vindos. Vamos resolver hoje aí essa questão da escola naval aí que envolve hidrodinâmica, tá? Então, basicamente, pessoal, o que está acontecendo nessa questão aqui? Ele dá esse reservatório, né? A água ela vai sair aqui por esse orifício e ela vai ter um formato, né? Como é que isso se dá? Isso se dá dessa forma aí, pessoal, tá? A gente tem aqui o limite da torneira, digamos, vamos chamar de torneira, né? E ela vai escoar aqui para baixo e vai formar esse formato aí peculiar, tá certo? Então, pessoal, como é que a gente começa a atacar esse problema aí? Primeiro passo é considerar que o fluxo de água, a vazão é constante, tá certo? Ou seja, o escoamento da água ele vai ser constante, tá certo? Para todos os pontos que a gente considerar, tá? Ou seja, se a gente descer uma alturinha aqui, por exemplo, nesse ponto, obviamente vai descer uma outra altura aqui, né? Que vai ser um pouco maior, por conta que esse orifício aqui é menor do que essa superfície, tá? Mas a vazão da água é constante, tá certo? Então o volume que descer aqui em cima vai ser o mesmo volume que vai descer aqui embaixo, tá certo? E aí olha só, vamos considerar aqui, ó, esses dois pontos aqui esses dois níveis, né, que eu tracejei aqui de amarelo, tá? Então olha só, o fluxo de água que passa por essa porção aqui, tá, por essa interface amarela, tem que ser igual ao fluxo de água que passa por essa outra interface amarela aqui, tá? Ou seja, o volume que transpassa esse primeiro nível aqui tem que ser igual ao volume que transpassa esse segundo nível aqui. Então, olha só, pessoal, vamos considerar aqui que esse nível aqui, ele desceu uma alturinha ΔX1, tá certo? E nesse outro nível aqui, a gente vai considerar que ele desceu uma alturinha de ΔX2, tá certo? E aí, pessoal, eu chamei essas áreas aí de área 1 e área 2, tá certo? Aí, olha só, a vazão ela é constante, tá? Da nossa premissa anterior que eu já expliquei o porquê, tá bom? Então, a área 1 vezes o ΔX1, voltei aqui o desenho para vocês verem, ó. A área 1 vezes o ΔX1, tá? Esse ΔX ele é muito pequeno, pessoal. Ele é tão pequeno quanto se queira, tá? Então, a área 1 vezes o ΔX1 tem que ser igual à área 2 vezes o ΔX2, tá? Por aquela questão do volume, né? O volume que transpassa aqui tem que ser igual ao volume que transpassa aqui, tá bom? E aí, pessoal, dividindo isso aí por ΔT, o que a gente vai obter? A gente vai obter que o ΔX sobre ΔT nada mais é do que a velocidade da água naquele ponto ali, tá certo? Então a área 1 vezes a velocidade 1 tem que ser igual à área 2 vezes a velocidade 2, tá? E aí a gente chegou aqui na nossa equação da continuidade, pessoal. Tá? Essa equação é importantíssima, tá certo? Então aí a gente tem a equação da continuidade. Vamos prosseguir aqui. Aí aqui nesse ponto, pessoal, eu estou considerando esses dois níveis aqui, tá? Esse nível aqui bem na interface da torneira e esse outro nível aqui, que é uma distância H para baixo aqui, desse nível da torneira, tá certo? Aqui está aquela seta delimitada que ele dá no enunciado, tá bom? E aí, pessoal, ele quer saber qual é a altura que a água deve cair para que o raio do filete ele diminua de 1 centímetro, ou seja, ele é o diâmetro do filete de água no ponto indicado pela seta, né? Então o diâmetro aqui vai ser 1 centímetro, tá? E ele quer que o diâmetro seja 0,5 centímetros, né? O diâmetro seja 0,5 centímetros. Então ele vai cair uma altura H para isso acontecer, tá? Vamos aplicar agora, pessoal, Torricelli, tá certo? A equação de Torricelli, para a gente poder conseguir relacionar aí as velocidades final e inicial, tá certo? Então olha só,
eu considerei que aqui nesse ponto a velocidade da água ela vai ser V0 e aqui nesse ponto a velocidade da água vai ser V, tá? Se a gente aplicar o Torricelli, pessoal, V final ao quadrado é V inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento, tá? Então, aqui eu considerei o nível 0 e aqui eu considerei o nível menos h. Então, a gente substituindo aí na nossa equação de Torricelli, a gente vai cair nessa expressãozinha daí, tá ok? E aí, pessoal, voltando aqui na equação da continuidade, a área zero, a área inicial, né, vezes a velocidade inicial, tem que ser igual à área final vezes a velocidade final, tá? A área, obviamente, é πr ao quadrado, né? Para a situação inicial é o R0, para a situação final vai ser o R, né? Então, πr0 ao quadrado V0 igual a πr ao quadrado V, né? Então, aplicando aqui a equação de Torricelli, né? No lugar de V, a gente vai cair nessa expressãozinha aí e a gente encontra que o raio final vai ser essa expressão aí, ó. Tá certo? Essa expressão aí que eu coloquei aqui. E aí ele fala que o diâmetro inicial é 1 e o diâmetro final é meio, né? Ele dá isso no enunciado. Tá? Então quer dizer que o raio inicial é 0,5 e o raio final é 0,25. Tá? Aí a gente substitui isso aqui na nossa equação que a gente encontrou e vai cair nessa expressão, pessoal. Tá? Como a gente quer a altura h, a gente vai ter que descobrir quem é o nosso V0, tá certo? Ou seja, a velocidade com a qual a água sai da torneira aqui. E aí, pessoal, para encontrar esse V0, eu tracei esses dois níveis aqui, tá? Que eu coloquei em vermelho. Então aqui está na superfície aqui superior, né? E aqui está na superfície inferior, tá? Pessoal, olha só, aqui nesse nível a gente tem a pressão atmosférica, tá? E aqui nesse outro nível aqui, a gente tem a pressão do líquido, da coluna de líquido, né? Que vai ter essa altura de 3 mais essa altura de 2, tá? Ou seja, 5 no total, tá? A pressão do líquido, tá certo? Única e exclusivamente do líquido. E aqui embaixo a gente vai ter também a pressão atmosférica, tá? Então o que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui, pessoal, tá? Não que, ó, aqui eu vou chamar a atenção, não que a pressão seja uma grandeza vetorial, tá? Pressão não é grandeza vetorial. Mas o efeito da pressão que está exercendo aqui para baixo, ele vai teoricamente anular o efeito da pressão que está sendo feita aqui de baixo para cima, tá? Então, o efeito resultante aqui, que vai espirrar água para baixo, vai ser o efeito da pressão da coluna de líquido, tá? E aí, aqui no passo 6, a gente aplica a conservação da energia, né? Ou seja, o trabalho realizado pelo líquido, ele tem que ser igual à variação da energia cinética, né? Ou seja, a força vezes a distância, né? É o trabalho realizado tem que ser igual à variação da energia cinética, tá? Então, a variação aqui, ó, de uma porçãozinha de água tem que ser igual à variação da energia cinética aqui. Essa massa m é correspondente ao deslocamento do volume de água correspondente, tá? Então, pessoal, força é pressão vezes a área, tá? Coloquei aqui pressão vezes a área. Só que reparem bem, a área vezes o ΔS, ela vai ser a variação de volume, né? Se a gente tem uma área que a gente multiplica por um pequeno deslocamento, vai ser a variação de volume, tá certo? Então, essa expressão se torna P ΔV igual a mv ao quadrado sobre 2, tá? Só que olha só, pessoal, essa massa de água aqui vai ser a densidade da água vezes a variação do volume que nós estamos considerando, né? Então a gente cancela esse volume aí, ele não faz parte da nossa equação, e a gente encontra que a velocidade da água com a qual ela espirra aqui, a velocidade inicial dela, vai ser a raiz de 2 vezes a pressão sobre a densidade da água, tá?
Só que a pressão, pessoal, nesse ponto, ela vai ser o quê? ρGH, né? A densidade da água vezes a aceleração da gravidade vezes essa diferença de altura aqui, né? E aí, simplificando aqui o ρ, né? A gente vai encontrar que o V é a raiz de 2GH. Expressãozinha conhecida aí, tá? Mas eu deduzi aí com vocês, tá bom? E aí, pessoal, aplicando os valores, né? Olha só. Aqui vai ser 2 vezes a gravidade vezes a alturinha que ele cai, né? Que é 3 mais 2. 2 vezes 10 vezes 5. Então vai dar 10 metros por segundo. Pessoal, eu vou aproveitar esse ponto aqui só para fazer um parêntese, tá? O que acontece? Esse H aqui, ó, esse H aqui é essa altura aqui, ó. É essa altura aqui, ó. Tá? Esse aí é o Hzinho daqui, tá? Esse outro H aqui, ó, esse outro H aqui é aquela queda de água, tá? Aquela queda de água que ele vai ter daqui para baixo, tá? Eu infelizmente usei o mesmo Hzinho aqui para as duas expressões, mas eu ressalto que essa é a diferença entre eles, tá? Então presta atenção nisso aí. Continuando aquele raciocínio, pessoal, a gente só vai aplicar o V0, né, que a gente encontrou, que vale 10, naquela expressão lá de baixo, essa expressão aqui, né? Então vai ficar isso daí. E aí é conta, pessoal, né? A gente cancela ali, vai encontrar isso daí, tá certo? E aí, 100 mais 20H tem que ser igual a 1.600, tá? A gente efetuando as contas, nós vamos encontrar que 20H é igual a 1.500. Tá bom, pessoal? E aí, o nosso H procurado é 75 metros, tá? O que torna correta para a gente a resposta, a letra E, tá? Pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu estou aberto aí a sugestões, tá? E é isso. Até as nossas próximas videoaulas e um forte abraço para vocês.